Estamos aqui no nosso Expresso Cast e estamos de casa nova, né? A gente sempre gosta de trazer de uma forma descomplicada, descontraída os assuntos aqui para vocês. Então a gente decidiu trazer a melhor vista de Florianópolis para trazer isso de uma forma mais leve. Nossa convidada de hoje é a Ana Paula Silve. Ela é formada em design, ela também tem MBA em gestão de pessoas, em gestão financeira, gestão empresarial. Ela é empresária no ramo odontológico, tendo mais de 3 negócios nesse ramo. E, além de tudo, é mentora e palestrante para mulheres. Então, a gente vai trazer bastante coisa boa para cá para vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. É uma honra, né, estar aqui e principalmente falar com esse público, né, descontraído, de uma forma muito leve, né, Aline? Eu uso a palavra descomplicar muitas vezes. Em todos os episódios eu acho que eu uso a palavra descomplica. Então eu acho que a gente pode trazer. Eu e a Ana, a gente já trabalhou juntas, né? A gente trabalhou juntas há muito tempo, a nossa conexão sempre foi muito incrível. E a gente quase foi sócia. E agora eu acho que a gente pode trazer um pouco disso, né? A gente não nasceu pronta, a gente não nasceu aqui nesse local, a gente não nasceu com. Tu não nasceu com os 3 negócios, ninguém é herdeiro. Então a gente pode trazer como a gente começou, a gente pode começar por onde foi a tua virada de chave, né? Quando tu saiu da Ana, que trabalhava para os outros, que não tinha essa mente empreendedora, para essa Ana que tu é hoje. Sim. Verdade, a gente não nasceu com tudo isso, mas é importante, né, a gente lembrar dessa essência, né, e principalmente para quem acompanha a gente, porque muitas vezes olha, julga, né, às vezes até fala mal da gente, mas a gente está sempre evoluindo. E eu tive uma carreira, né, muito voltada para o designer quando eu comecei, mas eu digo que foi uma vocação, né, um propósito que me encontrei na gestão. Então, quando eu entrei na empresa de odontologia, que é uma rede de franquias, onde eu também conheci a Aline, eu estava como CLT, como gestora ali na unidade, e quando eu entrei, eu notei muitos problemas devidos a um começo de forma errada, estrutura errada de gestão. E o principal sacada que eu tive é que realmente a gente precisa fazer uma boa gestão para que a gente tenha uma colheita de resultados lá na frente, né? Então, eu penso muito no futurista das empresas. Eu não olho só para o agora. Eu olho a longo prazo. E isso eu vejo que é um diferencial e que eu identifiquei assim que eu entrei na empresa. E quando eu entrei na empresa, uma das coisas que eu acho muito bonita, Aline, é essa vocação de dentista. E eu participei muito da vida das outras pessoas ali também. Por mais que a gente geria a empresa, a gente vê como a pessoa sai transformada. Foi uma das coisas que mais me motivou a continuar nesse ramo da odontologia, né? Não como dentista, mas sim na parte administrativa. Mas a gente vê as pessoas realmente saindo transformadas, não só no sorriso, mas no coração, na mental, na autoestima. E transformar também a vida das outras pessoas na casa dela. Porque quando ela chega em casa, né, muito feliz, animada, ela quer sair, ela quer mostrar o sorriso. Então, assim, eu acho que a grande virada ali foi justamente isso. E, claro, os números, né? Porque eu sou uma pessoa que faço gestão financeira. Então, a gente também eu analisava esses números e, através de toda essa minha vocação com gestão e através de uma empresa muito boa, né, de franquia, eu disse, eu quero ser dona de uma. E aí surgiu realmente a visão de procurar saber como funcionava. E eu acho que, por mais que eu venho de família muito simples, meus pais são pescadores, então eu venho de família que não tem empreendedores desse nível, vamos dizer assim, né? Acredito que eu seja uma das primeiras empreendedoras da família, assim. Então, isso é muito bacana. E quando a gente tem famílias humildes, muitas vezes eles influenciam a gente estudar, encontrar uma vocação. Geralmente não é muito influenciado tu abrir uma empresa. Geralmente eles falam, vai ser médico, vai ser dentista, vai fazer administração, vai fazer algo, né? E
E esse começo ali eu disse, gente, eu não quero fazer designer, eu quero realmente fazer isso aqui que eu amo. E aí nessa busca incessante eu disse, gente, vamos abrir um negócio, né? Vamos abrir uma empresa dessa, vamos abrir uma clínica odontológica. E eu fui atrás de ver como funcionava, porque eu falo isso para as mulheres empreendedoras. Eu quero conquistar isso, eu quero fazer isso. Mas às vezes a pessoa diz, eu não posso isso, eu não consigo isso, né, Aline? Às vezes tu sonhou com um lugar aconchegante como esse, mas às vezes a gente não vai nem atrás para saber o custo, como funciona, como eu posso alcançar. Então as pessoas param já na crença de eu não posso. E não vai atrás. E ainda mais, por exemplo, né, vindo de uma família que não tem empreendedores, vindo o que é a realidade de muitas pessoas no Brasil, né? Esse boom do empreendedorismo, ele vem acontecendo há pouco tempo. Antes, o normal era tu ter uma carteira assinada, tu ter a estabilidade, tu ter a segurança. Então, essa virada de chave, eu acho que a pandemia fez bastante, né? O digital cresceu muito na pandemia e a galera começou a buscar mais o empreender, né, ser seu próprio chefe. E essa virada de chave, para quem não tem essa cultura dentro de casa, é muito mais difícil, né? Muito, muito difícil. E tem a crença limitante, a gente tem a mentalidade. Ninguém nasceu achando que vai dar tudo certo. Não é que não existe problema, né? Existe muito problema. É só tu pensar como que tu vai solucionar, não tu ficar focando no problema que tu não vai conseguir. Exatamente isso. Então, eu não tinha dinheiro, mas como eu ia conseguir o dinheiro para abrir essa empresa? Foi isso que me motivou ali naquela época no sonho de dizer, não, eu quero isso, eu vou ser, eu vou conseguir, mas como eu vou fazer isso? E foi onde, né, num casamento que eu já tô com o Jardel, né, que eu sempre conto dele, porque ele tá comigo desde os meus 16 anos, então eu tô com o Marco... A vida inteira! A vida inteira. Então ele foi um pilar principal, né, porque realmente foi quem me deu muita força e disse, vai atrás, tu consegue. Então muitas vezes eu falo para essas mulheres, às vezes não tem esse tipo de parceria em casa. E por isso que a mentoria é muito bacana, porque a gente vai estruturando esse pensamento, né? E então, essa influência ali de realmente ver os números, querer evoluir. E eu realmente sou determinada. Quando eu quero algo, eu boto na cabeça, eu vou atrás, eu abro mão de outras coisas, mas eu busco isso. E aí foi onde realmente, né, até teve esse convite para a Aline, mas eu digo que... Mas eu fugi. Ela fugiu, mas olha o lugar lindo, maravilhoso, então não era para ser esse propósito mesmo, era para ela realmente ter o espaço dela, né? Então eu vejo, a gente às vezes não entende lá, né, o sentido, mas lá na frente a gente começa a entender e é uma honra estar aqui contando a história, né, Aline? Quantas vezes a gente esteve junto, né, nesse pensamento de empreendedorismo, de realmente ser dona do próprio negócio. E olha onde tu também está, né, amiga? Então é um orgulho. Estamos. Porque eu acho que o que tu fazia ali, né, também, a gente estar aqui sentada conversando sobre isso e ter um bom relacionamento vai muito além da nossa amizade, porque a gente se conheceu numa relação utilitária, né? Nós duas trabalhávamos na mesma empresa, então não foi uma relação que aconteceu por amizade inicialmente, né? Mas essa admiração e essa amizade foi sendo construída com o passar do tempo ali, com a nossa convivência. E parte disso que está acontecendo hoje, com certeza, foi pela tua gestão de pessoas, pela forma que tu lidava com as pessoas, pela forma que quando tu entrou naquele ambiente que a gente trabalhava junto, como tu lidava com as pessoas, com as situações, como tu tratava tudo aquilo, como tu motivava, como tu liberava. Então, eu acho que essa parte é muito importante também dentro de uma empresa, né? Além do financeiro, dos números, do faturamento, né? Tem toda a parte também da realização ali, do resolver a dor do paciente, tu sentir o prazer e ver que está no lugar certo. Mas essa gestão de pessoas, ela é essencial para uma empresa funcionar, né? E é isso que vai te gerar boas conexões também e um bom network para todo o resto. Com certeza. E nessa época que eu entrei na gestão, foi uma das coisas que mais me deixou insegura. Porque eu estava num ramo totalmente diferente, odontológico. A gente tem que ir além do que a gente faz e aprender também o que nós estamos lidando ali. E também com a gestão de pessoas, e que isso é necessário em todas as empresas. Então, era a área que eu mais tinha dificuldade.
Eu acho que é uma das piores áreas dentro da gestão ali da empresa, que todo mundo reclama que treinamento é difícil, mão de obra é difícil. Então, motivar a equipe, muito, né, toda essa parte de troca de funcionários. Então, era algo que realmente eu precisava estudar. Eu lembro de muitas vezes, Aline, eu indo para a empresa, eu tinha que fazer alguma parte de advertir ou algo de montar uma reunião. Eu buscava conteúdos antes de fazer aquela ação para que realmente me deixasse mais preparada. Então, quantos vídeos no YouTube eu via antes de chamar um funcionário para que realmente eu realizasse aquilo. Por quê? Porque eu precisava me preparar ao máximo para aquilo. Para mim podia ser pouco impacto, mas para aquela pessoa poderia ter impacto de vida de profissional. Então, assim, a gente vê muito sobre crenças e é realmente isso. Às vezes as pessoas são frustradas por causa de empregos antigos, de má gestão, de não saber delegar. Então, assim, eu tinha um cuidado muito grande. Eu preferia realmente ser a morna do que realmente extrapolar. Então, eu sempre tive esse cuidado muito grande. E a outra missão que a gente tem é que a gente, sim, precisa olhar para a gestão de pessoas, mas que nós também precisamos olhar para o que é importante para a empresa, para ela se manter. Então, nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de que muitas vezes a gente tem que, sim, se posicionar como líder e trocar um funcionário. Então, eu tinha que tomar ações não pensando só em ser boazinha com o funcionário e ele gostar de mim, mas ações que fossem reflexo para a empresa numa lucratividade, no que realmente o sócio iria gostar, no que realmente um paciente iria ficar feliz, que é um cliente. Então, assim, eu tinha um olhar muito amplo e não micro para aquele momento. Então, acho que isso foi um diferencial muito grande e que realmente eu sempre tive essa sacada muito futurista a longo prazo. Então, é difícil gestão de pessoas, nós precisamos sempre, sim, motivar, escutar. E muitas vezes, as pessoas acham que é muito difícil, mas às vezes só de sentar com um funcionário, um colaborador e conversar com ele e tomar um café e perguntar como é que está a tua vida, já abraça, já acolhe. Às vezes é só isso que ele precisa. Um oi, tudo bem, um olhar no olho, escutar, não falar nada. Então, não precisa de grandes coisas. Então, eu vejo muita gente querendo pular o arroz com feijão básico e ir para grandes treinamentos de gestão, para fazer coisas muito diferenciadas, mas o arroz com feijão não está sabendo fazer. Fazendo o básico bem feito, a gente já consegue muita coisa, né? E aí, exatamente. As pessoas querem inventar a roda, elas querem inventar uma estratégia, não, porque agora tu vai fazer esse curso de gestão e daí tu vai aprender isso e essa técnica é infalível. Não, quando a gente lida com pessoas, não existe técnica infalível. As pessoas são diferentes, cada um tem sua dor, tem sua casa, cada um carrega sua bagagem, cada um tem sua história atrás disso, né? E tu lidar com 10 pessoas, quantos funcionários tinha lá? Tinha de equipe davam quase 20 pessoas, 20 pessoas com criações diferentes, que lidam com problemas de formas diferentes, que têm histórias diferentes, que têm problemas em casa diferentes. Cada um tem a sua peculiaridade, sua treta, né, para resolver. Exato. Então, eu acho que essa parte de lidar com pessoas é o que vai fazer o financeiro também aparecer. Porque se tu tem um financeiro ali, tu tá vendendo, tu tá investindo em marketing, tu tá investindo em propaganda, os clientes estão chegando. Chega no teu local e tu não tem uma gestão de pessoas, tu joga tudo por água abaixo. Então, não adianta tu investir numa clínica maravilhosa, numa estrutura maravilhosa, nos melhores equipamentos, ter tudo de melhor naquele ambiente, se as pessoas daquele ambiente não fizerem ele ser o melhor, né? Exatamente. E nós somos exemplos. Não adianta eu cobrar do meu time algo que eu não entrego. Então, eu cobrava maquiagem, eu tinha que ir todo dia maquiagem. Eu ia maquiada, tá, gente? Eu ia, Aline. A Aline recebia 10 sempre com estrelinha. Então, é isso, né? A gente ser exemplo, mas a gente realmente fazer os detalhes de forma correta, conversar muito. Então, a gente fala que é reuniões
one-on-one, reuniões mensal, planejamento, olhar para isso, né? Só que realmente tu tem que sentar e planejar isso, né? Não é do dia para a noite que tu vai conseguir organizar a casa dessa forma. Então, tomar esse cuidado, né? Olhar para o teu time. Isso vai ser reflexo na tua empresa, né? Então, tu quer ver uma empresa bem sucedida, é realmente tu olhar para uma boa equipe bem gerida. Então, isso é realmente algo que a gente tinha esse cuidado e a gente sempre teve, né? E aí, claro, né, os sócios gostaram muito dessa gestão, né, agradeço muito a oportunidade. Eu pensei em realmente sair, abrir uma outra empresa e houve esse convite de não sair, continuar com eles. Então, meu chefe virou meu sócio, então é muito bacana, realmente é muito gratificante, né, ver o quanto também a gente é valorizado por isso. Então, quando eu pego também esse time, que era meu time, eu conto a minha história, faço essa conexão, olha só como eu tive a oportunidade. Só que as pessoas, elas querem tudo muito rápido, né? E isso também é uma construção. E a outro ponto que eu falo é me posicionar. Então, eu me posicionei, eu disse que eu tinha vontade de ser sócia, eu disse que eu queria realmente isso. E às vezes as pessoas não se demonstram, não falam o que realmente sentem no coração. Então, e às vezes as pessoas, elas nem sabem, né? Agora eu vou pro terapeuta. Não é terapia, mas é terapêutico. Mas é porque eu acho que a gente vive tão no automático. Eu já vivi muito no automático. Nessa época eu vivia no automático. Eu nem sabia qual eram os meus sonhos. A pessoa, ela não para pensar. Ela tá ali trabalhando, tá fazendo o corre dela, ela tá pagando as contas dela, o boleto tá chegando, o filho tá chorando. E ela não parou pra pensar o que ela quer, né? Então, quando tu para e tu pensa, não, os meus sonhos, quais são os meus sonhos? Ah, não, meu sonho é muito grande pra mim. Aí a gente entra na parte de merecimento, nessa outra parte que a gente estava falando antes, de mentalidade, de ter crenças limitantes. Mas às vezes as pessoas, elas nem sabem se o sonho é tão grande porque ela nem parou pra olhar pra ela, pra ver se realmente o sonho da Ana era ter os negócios, né? Era ser empresária, era ser mentora de mulheres. Então, se tu não tivesse parado pra se olhar, pra ver o que tu queria, talvez tu ia continuar ali, no automático, vivendo aquilo como algumas pessoas ainda continuam lá, né? E perfil também, né? Tem gente que não tem o perfil, né? Que não ia servir para que tem gente que gosta de ser funcionário, de ter o horário, de cumprir ali e que não tem o perfil para ser empreendedor, para seguir esse caminho, né? É muito isso, né? Tem que realmente tocar no coração, porque o empreendedorismo, ele é difícil, né? Ele requer realmente uma busca de conhecimento, a gente tá sempre nos autoanalisando para uma busca incessante de crescimento. Então, tem gente que realmente o que é o CLT é o suficiente e tá tudo bem, né? Mas eu acho que o olhar para si é muito importante. Então tem muitas pessoas que vivem no automático, elas têm grande potencial de crescimento, mas que ela tá tudo bem ser assim, ela não para olhar. Então, assim, eu realmente sempre me incomodava algo, eu pensava, nossa, como eu posso fazer diferente? O que eu posso fazer para melhorar isso? E tem gente que não, né? Que não tem tanto essa percepção de se olhar. Então, isso também era um diferencial que se eu não estou gostando desse ambiente, vou mudar, vou fazer acontecer. Então, isso é algo que também precisa ser instigado, né, nas pessoas. Então, estar em boa ambiência traz isso, né? Então, a gente fala muito sobre isso, buscar ambientes que realmente mudem a nossa mentalidade. Antes de ser empreendedora, eu também estava em ambientes que me faziam instigar. Não era na família, né, Aline? Não era na amizade, que são pessoas super simples. Mas eu tentava... A internet aproximou muito dessas mentes muito grandiosas e que aproximam isso, né? E eu trabalhei muito no operacional, eu também trabalhei muito ali, né, na questão ali do dia a dia de olhar para aquele funcionário e realmente acompanhar o que ele estava fazendo para saber também delegar. Então, eu sabia o que eu não queria, isso já era um grande passo, né? Então, o que eu queria era muito mais fácil. Então, a gente começou a realmente, eu e meu marido, a gente começou a analisar. E não tem problema no meio, a gente vê que é outro lugar que tu quer ir. Então, quando a gente começa a dar os primeiros passos, Aline, eu tenho aquela coisa que eu digo assim, nossa, como é bom.
Ah, mas tu não teve medo? Eu disse, sim, eu sempre vou um pouco muito com medo. Mas é tão gostoso, tu vê o quanto tu pode mais e mais e mais e atingir outras pessoas, ajudar outras pessoas. Então, assim, o dinheiro é importante? Mas hoje eu vejo o meu bem-estar em primeiro lugar, eu vejo realmente essa realização de ajudar outras pessoas. Então, muitas pessoas vão ver essa nossa conversa e vão ser tocadas. Às vezes é uma frase que a gente fala e dá um insight, assim. Então, é muito gostoso, né? A gente também poder aproximar isso no mundo digital hoje que leva, né? Então, tem muita informação ruim, mas a gente está aqui para levar muita coisa boa também disso, né? E daí a gente já pode entrar na tua parte de mentorias, né? Porque daí, com toda essa tua experiência de gestão de pessoas, de gestão de clínica, de gestão financeira, tu decidiu replicar isso para mais mulheres. Então, eu sempre escuto tu falando mulheres no comando, que as mulheres é que mandam em tudo. Desculpem os homens que estão ouvindo aí. Mas eu acho que é bem legal trazer isso, porque a tua história já entrega, né? Tu fez todo o teu caminho, tu trilhou o teu caminho sozinho, tu fez isso, né? Então, tu comandou a tua vida e tu decidiu fazer isso e tu segue fazendo isso. E quem melhor do que tu para ensinar outras mulheres para terem essa liberdade, tanto financeira quanto emocional, enfim, toda essa bagagem que tu pode mostrar para o mundo, né? Então, tu começou lá atrás, às vezes, querendo uma coisa e Deus te leva para muito além da onde tu podia imaginar. Então, vamos falar um pouquinho dessa tua mentoria. E Aline, assim, uma coisa que eu sempre trago muito, né, e é da minha essência, é falar muito de Deus mesmo, dessa energia enorme que tem no universo, né, independente da religião, mas é algo que eu não posso deixar de falar. Passei muitas vezes na ponte, então, inclusive, eu me senti muito acolhida nesse ambiente, porque eu passava nessa ponte, gente, e eu fazia a ponte dos meus desejos. Isso eu nunca contei pra ninguém. Mas eu fazia o ponte dos meus desejos. Então, eu passava de ônibus, eu dizia, um dia eu vou passar de carro aqui. Tô arrepiada. Vai. E eu passava de carro mais simples e eu dizia, eu vou passar com a minha caminhonete um dia. Um dia eu passava para trabalhar no CLT e eu dizia, eu vou ter a minha clínica. Eu vou ter os meus negócios. Então, toda vez que eu passo muito na ponte aqui, eu falo que ela é a ponte dos desejos e que se realiza. Mas porque realmente eu sempre tive muita fé em tudo que eu coloco muita energia. Se tu falar, Ana, vamos abrir um projeto junto, eu vou colocar sempre muita energia nisso. Porque eu sei que vai ter significado. E quando a gente coloca o nosso amor, a gente brilha, né? Tudo acontece. Expande. Então, assim, isso é o ponto principal. Então, eu vivi muito tempo olhando para o dinheiro. E eu errei muito nisso. Então, eu comecei realmente a olhar muito para esse sentido do que é o sentido real. Como é ser feliz completamente? O dinheiro é muito bom, óbvio, eu adoro. Quanto mais ganhar, a gente dá mais qualidade de vida, mas não é o ponto principal na nossa trajetória. Nós precisamos estar bem. E quando eu fui para a sociedade, eu tive um problema muito grande com a questão mental. Eu não estava preparada para um negócio, porque eu já trabalhava muito como CLT. E não se ensina como ser empreendedor. E ensina, na verdade, que tu tem que trabalhar sempre mais quando tu tem um negócio. E aquele muito mais virou um problema de saúde. E aí eu tive crise de ansiedade, comecei terapia, que é muito importante a gente ressaltar. Então eu tive que fortalecer muito essa mente. E aí, quando eu já estava muito melhor, eu disse, eu não quero mais esse negócio somente, quero mais. Montamos uma empresa de assessoria, voltei para a minha região, né, onde meus pais também moram, os pais do meu marido, e eu disse, ainda não é o suficiente. Eu disse, Deus, o que tu tá me dizendo aqui? O que tu quer mais de mim? E não era assessoria, né? Não era para eu fazer um papel de assessora, consultora. Eu tinha que realmente ser mentora, era meu chamado. Então veio muito por esse chamado, algumas dificuldades ali, que realmente, geralmente, quando acontece alguma dificuldade, pare e analise, porque provavelmente é alguma coisa que quer te dizer. Então eu fui muito mexida ali com aquela dificuldade. Eu disse, agora que eu vou dar o pontapé inicial, vou comprar um curso aí, uma mentoria também, para aprender como se posicionar no digital. E eu só sabia que eu queria falar com mulheres. Por que mulheres? Porque infelizmente, ainda vejo muitas mulheres reprimidas, vejo muitos eventos grandiosos, um monte de homem e 2 mulheres. Quando eu fui em vários ambientes também de, conte sua história, era eu e mais 5 homens. Então, cadê a mulherada?
Eu quero levar mais isso. Sempre fui tratada, né, igual para igual, mas algumas vezes sim, a gente tem que trabalhar um pouco a mais do que os homens para que realmente a gente tenha esse posicionamento. Então, eu brinco que até a vestimenta deles é muito fácil. Tu vê um executivo, calça jeans e camiseta preta. A mulher tem que se arrumar, tem que pensar em tudo, no acessório, na maquiagem. Então, nada contra, né? Adoraríamos também só botar uma roupinha mais simples e ir. Mas não é isso, né? O mercado pede muito isso pra gente ter esse cuidado do feminino. E tá tudo bem, né? Então, eu realmente queria levar muito mais do que isso. Porque há muitas mulheres reprimidas, com muito conhecimento, muita essência. E eu dizia, gente, essa menina, essa mulher, ela tem que ser comandante da vida dela. Por que ela está deixando os medos comandarem ela? Por que ela está deixando o financeiro comandar ela? Então eu disse que não. Quem comanda ela é ela mesma. As atitudes dela, os sentimentos de ela querer, né, crescer. Então eu realmente, quando eu começo às vezes, nossa, eu não posso. Não. Deixa, sai voz. Vamos lá, vamos ser comandante. O que eu preciso fazer? Então, eu trago muito isso, né, complementando da gestão, que é plano de ação. Eu sempre fiz. Como, quando, o que, quando. Então, como que a gente tira isso do papel, esse plano? E aí eu trazia muito isso da gestão, colocando na minha vida. Quero fazer um voo de balão. Quanto custa? Quando? Quando vamos? Dá para parcelar? Dá pra gente tirar o cachorro quente? Dá pra gente realmente fazer? Dá. Opa, dá pra fazer. Então eu comecei com pequenas coisas. E aí eu disse, nossa, tudo tá fluindo, é planejamento, é organização. E eu faço muito isso dentro das empresas. E claro, trabalho esse mental delas, porque a inteligência emocional é o pilar principal. Então, como eu tinha uma empresa que eu não dava conta porque minha inteligência emocional não estava suficiente. Hoje eu tenho 3, mais a mentoria. Meu marido está empreendendo agora, estou ajudando ele. Então, assim, se eu não tivesse fortalecido esse pilar principal, que é a inteligência emocional, nada disso teria acontecido. Então, eu falo muito sobre isso com as mulheres. E o primeiro assunto que nós trabalhamos é sobre isso. É esse espiritual, é esse mental, é esse fortalecimento. E eu acredito, Aline, que provavelmente tu também se deparou com dificuldades e que tu também tem que fortalecer esse mental, não é mesmo? Não, o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. É o tempo inteiro a vozinha aqui falando, não vai, pra que tu vai fazer isso? Tu não vai dar conta. E ao mesmo tempo tu tem que falar, cara, né? Tem que parar, olhar, mas eu quero isso. Então, vamos ver a solução e não ficar procurando o problema, ou não vou conseguir, e vendo as dificuldades daquilo. Vamos pensar sempre pela solução, assim. Eu acho que eu também fui lá para o Pará, passei por várias situações lá, né? Foi uma época bem diferente, bem desafiadora, mas que foi lá também que eu fortaleci o meu emocional. Foi super importante, eu falo que foi 5 anos em um, assim, foi um intensivão para fortalecer esse emocional, para que hoje eu consiga estar onde eu estou, lidar com os problemas da forma que eu lido, lidar também com as vitórias e com as coisas da forma que eu lido hoje, né? Então, eu gosto do movimento, o movimento ele me faz me sentir viva, me sentir feliz, e é isso, assim, não, vamos fazer, vamos com medo mesmo, vamos levando, e se o emocional não estiver preparado, a gente não consegue ter, né, esse vamos com medo mesmo, né, se tu tiver com o emocional abalado, tu vai dizer, não vamos com medo mesmo, eu tô aqui, eu tô segura, por que eu vou ali? Né? Então, a gente se limita, a gente se diminui se o nosso psicológico não tá, então, essa parte de gestão emocional, eu também acho que é o principal. A gente sempre troca bastante ideia aqui e eu sempre trago isso. Eu acho que a cabeça das pessoas, a gente pode fazer tudo. A gente pode fazer qualquer coisa, desde que a gente decida isso na nossa cabeça, né? E é decidir, né? Não é querer, porque quem quer não faz. Mas quando tu decide, tu fala, eu sempre fui determinada, quando eu quero aquilo ali, eu vou. Então, eu acho que essa parte de determinação e de decidir, dessa mentalidade, ainda falta muito, né, nas pessoas. E não é fácil, né? Não é simples e é uma construção todos os dias. A gente não é que a gente não tem problema, a gente tem muito problema. Ela tem mais que eu, com certeza. Já tô achando ótimo os meus problemas.
Mas a gente tem que aprender, né, a lidar com essas situações, a levar isso de uma forma mais leve, assim. Com certeza. E daí tu tem o teu posicione-se, tu falou bastante que tu se posiciona dessa forma, que né, a gente vai num evento cheio de homens, a gente precisa se posicionar, a gente precisa ter essa postura. No digital ainda mais, né? Posicionamento no digital é a primeira coisa, né? A gente precisa passar um posicionamento, a gente precisa passar autoridade, a gente precisa mostrar o que a gente quer, né, pro nosso público e também pra gente atingir o público que a gente quer atingir, né? Então, o teu posicionamento vai dizer muito com quem que tu vai se comunicar. E tu tem uma sigla, né? PVL, que é Posicione-se, Venda e Liberte-se. Isso Fala mesmo. um pouquinho mais desse projeto. Sim. Porque assim, toda empreendedora precisa vender algo para se manter nos seus negócios, né? Então, vendas é realmente algo que não é só vender, né? Nós temos que vender nossa imagem também, como você mesmo falou, Aline. Então, o posicionamento, ele tá bem rotulado, bem falado ultimamente, mas ele vem com outra questão, que é o posicionamento da tua marca, do teu produto, como se diferenciar no mercado, porque é muito difícil hoje tu abrir uma empresa e não ter algo do segmento igual, né? Como, por exemplo, o teu negócio, tem outros que concorrem contigo. E nós precisamos se posicionar no mercado onde a nossa marca, né, pessoal seja de impacto. Como? Qual o diferencial? Como conquistar isso? Então, eu escuto muitas empreendedoras falando, Ana, eu não consigo me posicionar para passar preço. E travo nessa parte. Como que eu faço para que ele não compare com o concorrente? Como que eu faço, Ana, para delegar a equipe? Porque é posicionamento também. Então, nós trabalhamos todos esses pilares ali dentro, né, dessa mentoria de acompanhamento, que é o principal pilar ali do posicionamento, justo, pegando também a inteligência emocional, gestão, toda essa parte, e muito também no marketing, porque eu aprendi a fazer marketing. Nós precisamos, principalmente como a Aline própria falou, depois da pandemia. Então, é um catálogo virtual, só que também teve um porém aí no mercado que saiu muitas outras profissões. Surgiram, após, né? A pandemia. Surgiu. E esse surgir novas profissões, né? Nada contra, mas ele confundiu muito o empreendedor. Porque o empreendedor não sabe se contrata uma empresa para fazer aquilo ou se ela executa. Às vezes ela dá a responsabilidade de falar sobre a marca dela, só que não tem a essência dela. Quem está fazendo a marca dela é aquela outra pessoa. Então eu volto muito ao ponto de, é você que é comandante da sua empresa. Você que teve esse comando de abrir a sua empresa. Quando a gente vê esse post, por exemplo, ela tem a tua essência? Não, Ana. Eu nem concordo muito com o que está aí. E eu digo exatamente isso. Então, tem coisas que nós não podemos delegar na nossa empresa, porque senão o resultado vai ser muito referente àquela outra pessoa. Eu acho que deu um boom muito grande das pessoas quererem falar sobre posicionamento, e o posicionamento virou o roteirinho ali, todo mundo igual, todo mundo se posiciona. Aí eu faço a harmonização, então eu vou pentear o meu cabelo assim, eu vou fazer assim, eu vou gravar vídeos dessa forma. Então eu acho que virou uma padronização do posicionamento. E as pessoas foram perdendo a autenticidade. Então é isso que tu falou. As postagens de todo mundo é todo mundo igual. O feed de todo mundo é todo mundo igual. Todo mundo fazendo o mesmo vídeo e perdendo a autenticidade, perdendo a essência, tanto da pessoa quanto da marca, né? E essa essência, na verdade, é o que conecta. Exatamente. Porque as pessoas se conectam com pessoas, se conectam com essência, se conectam com alguma coisa que eu faço que faz sentido para elas, que naquele momento pensa, putas, olha lá, ela faz isso, eu também faço, poxa, eu queria fazer aquilo, né? Então, eu acho que a gente não pode, o posicionamento ele virou a padronização, mas que a gente tem que voltar a buscar essa essência, né? Exatamente. Então, assim, eu falo muito sobre questão de rotina. Mas todo mundo posta foto na academia. Eu posto foto todo dia tomando meu café com calma. É o meu momento de oração. Por quê? Porque quem é empreendedor muitas vezes, às vezes, não consegue tomar café. Eu fui essa pessoa. Eu pulava o café, saía correndo para resolver. A empreendedora, né? Então, assim, o que realmente é um hábito meu que outra pessoa realmente vai se conectar, que é o que a Aline fala muito. Então, assim, a gente atrai os semelhantes. Então, muitas vezes é isso que falta, porque aí quem está postando
é uma pessoa, uma agência que não conseguiu extrair essa essência. Então, hoje, né, eu pego muito essas mulheres que muitas vezes são pessoas que contrataram serviços de agências e tudo mais, e nada contra, acho que funciona muito bem, minhas empresas trabalham, mas que a gente precisa comandar elas. E como tu comandar o que tu não entende? Então, quando eu estava lá na empresa, eu investia muito em marketing, né? Eu, meus sócios, para a gente realmente atrair esse cliente. Mas eu entendia de marketing, porque eu tinha que saber cobrar a equipe. Então, muitas pessoas contratam outras pessoas acreditando que ela vai fazer algo melhor, mas não tem compreensão. Então, olha o perigo, e isso é um perigo que realmente vai refletir lá na frente. Agora pode ser que tu tá levando a empresa. Então, realmente, esse do posicione, ele pega e engloba tudo isso. Ana, mas tu fala sobre vestimenta? Não é o meu foco principal do posicionamento. Isso todo mundo já sabe, que tem que se vestir bem, que tem que se apresentar legal, né? Que tem que realmente ter um ambiente gostoso, principalmente aqui na nossa região de Florianópolis, é muito rotulado pelos ambientes, então a gente precisa adequar cada local, mas o posicionamento ele vem também muito atrás. Chegou o lead, né? Que é o famoso lead, um novo contato, um cliente querendo. Como que se posiciona com esse cliente? Como que tu vai falar com esse cliente? Como que tu vai atrair ele? Como que tu vai pegar ele na raiz? Porque é isso. Muitas vezes está chegando o cliente, mas você que não está se posicionando de forma certa para vender. Então, tem várias vertentes aonde nós trabalhamos. As vendas, que é todo um encantamento por trás. E a forma de se libertar, porque às vezes tem tanto potencial de atingir um valor muito mais agregado naquele serviço, ou a gente fazer pacotes, fazer algumas estratégias. Então, eu olho muito para isso também. E ela diz, nossa, Ana, então eu não preciso vender tudo isso, a gente consegue vender menos e ter mais liberdade. E eu digo, sim, é isso. Sim, era isso. Você entendeu. E aí, Ana, tá, mas aí quando a empresa tá boa, formada, daí a gente vai também evoluir dentro. Porque eu entendo muito dessa parte de gestão empresarial, fiz as formações, trabalhei com isso e é preciso. Só que sem vender, sem dinheiro, tu também não consegue ter gestão. Então, toda essa parte também depois vai ser feito lá com essa empreendedora de dizer, olha, agora nós precisamos evoluir para a mão de obra. Como que contrata? Então, assim, eu realmente me aprofundei muito a ver comportamentais, para ver realmente como que a gente faz o treinamento. Então, a gente hoje tem pessoas que aprendem no visual, no auditivo, no sinestésico. Então, isso tudo vem muito da minha bagagem como gestora e que realmente precisa. Só que pessoas são tratadas muitas vezes, querem colocar todo mundo junto, treinar todo mundo junto. E não é assim. A gente não é assim. Por que a gente tem essa mania de fazer deixa lá, vai, aprende aí, senta com a outra coleguinha? Não é dessa forma. Então, a gente começa também a pensar e evoluir. E olhar para o quê? O que realmente te dá mais lucro, gastar o teu tempo com o que realmente é necessário, para que justamente tu colha resultados. Então, eu trabalho em cima de prioridades. É gastar energia com o que realmente vai fazer a diferença. Resultados. Porque eu, quando as meninas falam, assim, encontro amigas e tudo, mas Ana, nossa, como tu consegue fazer tantas coisas? Eu digo, sim, eu realmente me posiciono aonde eu preciso olhar. Eu sei exatamente o que eu vou olhar primeiro, porque aquilo ali vai me dar um reflexo melhor para conseguir as outras coisas. Então, é isso que eu faço elas aprenderem, né? O como fazer isso. Porque a gente sabe o que tem que fazer, mas o como é o que é o difícil. E é onde a gente segura a mão na mentoria e realmente eu faço uma entrega, quase uma consultoria. Eu quase sou linchada, ligo no grupo das mentoras, que elas dizem, Ana, mas tu tá entregando consultoria. Eu digo, eu não sou de entregar pouco. Eu não sei entregar menos que o perfeito, né? E aí eu entrego muito e é assim. Então eu digo que o digital também vai aproximar muito quem é verdadeiro, mas vai sair muita gente que não é verdadeiro, que não sabe a entrega. Então aqui não tem corte, né, Aline? Não tem vai corte, é vida real. É vida real. Então eu sou essa pessoa, eu sou essa pessoa. O podcast começa, a pessoa ela começa assim, no final a gente já tá assim, ó, falando com a mão. E aqui é água, né, Aline? A água, né? É água. Eu queria fazer um pó de vinho. Ai, um pó de vinho, um vinhozinho. Me chama. Pra gente trazer assuntos assim, né, mais leves. Eu acho que a gente pode fazer, tá? Eu ainda vou fazer isso. Mas eu acho que é exatamente isso que a gente tá falando até agora, né?
Saber aonde tu se encontra no momento como empresa, como pessoa, como profissional. Ver se tu tá se posicionando da forma correta, se tu tá se comunicando com quem tu queres conversar, porque quem fala com todo mundo não conversa com ninguém, né? Então, tu tem que definir com quem que tu queres conversar e daí fazer esse passo a passo que tu tava seguindo, né? Se fosse para seguir um passo a passo, eu comecei hoje, Ana, vamos começar uma consultoria aqui na Aline Sacente Harmonização Facial. O passo a passo seria posicionamento, quais seriam os pilares iniciais para a gente seguir, assim, porque quem está escutando a gente pode já começar a olhar para o seu negócio, começar a olhar para ela, ou se vai começar a uma empresa, consegue começar do jeito certo, né? Sim. A gente começa, às vezes, vai acontecendo, vai arrumando as coisas pelo caminho, mas se a pessoa conseguir começar do jeito certo, também já ajuda muito lá na frente. Com certeza. Eu acho que o ponto principal é a gente fazer um mapeamento. Eu sempre faço a famosa anamnese também. Então, eu pergunto quais são as dificuldades, o que ela tem de objetivo, porque às vezes tem grandes sonhos ali dentro. E quem tá dentro do negócio, às vezes não consegue enxergar as mil possibilidades que existem. Isso. Aí tu chega ali, tu olha pro negócio da pessoa e tu fala, tá, mas tá aqui. É isso aqui que tu tem que fazer. E a pessoa fala, nossa, é isso? É só isso, né? Porque quem tá dentro do caos não consegue enxergar uma solução, né? Sim, e é aquilo que a gente volta a falar, né? O olhar para si. Então, quando elas tiram 1 hora ali comigo, 2 horas, já teve entrega de 3 horas, a gente realmente faz o diagnóstico e elas dizem, é verdade. Então, elas mesmo vão conversando e a gente vai ligando os pontos. Então, naquele mapeamento, às vezes eu já vejo alguma crença limitante. Às vezes elas pensam que não se comunicam bem e elas super comunicam bem. Então, assim, a gente também vai extraindo. Então, eu tenho um olhar realmente, né? Fiz muitas entrevistas, né, de emprego e a gente acaba percebendo, né, esse perfil das pessoas e a gente também entendendo ali. Então, a gente vai mapeando essa empresa, mas principalmente essa mulher. Porque, às vezes, eu sempre falo isso, uma Chanel na 25 de março não vai vender como Chanel. Então, às vezes, não é a bolsa o problema é o lugar. Então, a gente precisa analisar todo, fazer esse mapeamento. Então, às vezes, há muita joia rara em lugar que não é para ela. E ela tem que crescer, evoluir. E quando a gente consegue realmente identificar isso, olhar para ela e dizer, nossa, tem muito potencial, vai por esse caminho. Tu quer isso? E aí a gente trabalha aquela empresa, aquelas dificuldades e faz um plano de ação. Tudo é plano de ação. E aí eu faço prioridades. Então, essa mulher precisa se posicionar mais no marketing. Vamos para o marketing. Olha, tu precisa fazer uma análise do jeito que tu tá atendendo. Me manda as conversas. Traz isso. Então, a gente realmente analisa tudo que é possível dentro da empresa dela. Dados. Quanto tu vende? Como tu anota? Não sabe nem o faturamento, muitas vezes. Anota de qualquer jeito ou não anota. Eu já fui essa pessoa. Então, assim, é isso, né? Quanto que tu quer vender? Eu quero crescer. Mas tu anota? Não. Tu faz recompra dos teus clientes? Não. Tá, o cliente veio, te procurou, disse que foi para uma concorrência. Tu voltou a falar com ele? Não. Então, assim, são pequenas coisas, se tornam grandiosas e estratégias diferentes. Então, eu volto muito. É o básico bem feito. Todas as empresas têm um jeito de fazer. Quando a gente faz aquilo ali, nós começamos a ir para subir as escadas, né, os degraus. Então, é isso. É esse olhar de diagnóstico. E eu tenho muito isso. Então, eu realmente fiz parte de vários setores das empresas para que realmente eu conseguisse extrair o melhor para aquela empreendedora, independente do segmento. Então, é justo isso. Às vezes, algo que a gente fazia muito na odontologia é difícil de vender na odontologia. E tem mulheres que acham que não, que é só postar uma fotinha, um story que já vai vender. E daí, às vezes, também a pessoa posta uma vez, não tem a constância, né? Porque não... É um trabalho todos os dias. Tem que ter a constância todos os dias. Tem que ter a disciplina todos os dias. É claro que nem sempre tu vai estar no teu melhor momento, tu vai estar afim de estar com a cara ali, mas tu tem que ter isso, né? Todos os dias. É o teu trabalho, é o teu projeto, é a tua profissão ali. Sim. Também, né? E com estratégia certa. Não adianta a gente comunicar algo que não é interessante para o meu público.
Então, o que é interessante para o meu público? O público da Aline, por exemplo, é totalmente estético. Tu estar numa academia para manter um corpo, para manter uma saúde, é totalmente estético. É realmente ligado ao teu público. O teu público quer isso, ele gosta disso. Ele te procura para isso, né? Então, o que é o essencial para, por exemplo, uma terapeuta? Uma terapeuta, tem que ser equilíbrio. Se ela mostra o caos da rotina dela, quem que quer ir lá nela? Então, a mecânica, eu tenho uma mecânica. O que é uma mecânica? O que é mostrar a rotina de uma mecânica? O que é interessante para o público do carro? Opa! Eu preciso olhar óleo, eu preciso... Então, a gente olha para cada segmento. Uma físio, eu tenho. Então, eu trabalho com várias áreas, mas a gente olha para aquele negócio. E eu vou te dar o caminho não só para aquele momento. É o futurista mesmo. O que tu agora precisa evoluir? Busca esse curso. Procura uma empresa, contratamos, agora vamos para esse outro nível. Então, a gente escalonar a empresa também com esse olhar a longo prazo, né? E o outro ponto que é libertar, né, Aline? Porque não adianta a gente vender, ficar sobrecarregada, né? A gente não ter o lazer de desfrutar o dinheiro que a gente quer, né? E conseguiu. Então, o mental abalado, meu Deus, eu queria tanto isso, mas no fim eu não queria. Então, também entender qual que é os objetivos, né? Quanto tempo tu vai fazer isso? Tu tem vontade de fazer outra coisa? Porque aí é onde... eu tenho o meu negócio, tá estruturado. Não, agora eu quero focar também em fazer algo que eu perdi a essência, esqueci. Ficou num plano muito distante. Então, a gente reolha para essa mulher também, para ver o que é os sonhos dela. Eu, quanto tempo queria fazer a natação, Aline? Deixei de fazer. Agora, eu amo. Tô louca para fazer uma natação profissional. Então, assim, a gente resgata coisas que também a gente não conseguia fazer por causa de uma rotina corrida. Muitas vezes a gente esqueceu no tempo. Então, a gente precisa também resgatar. Amanhã a gente pode ser que não esteja aqui, né? Então, a gente precisa olhar para essa mulher, crescer ela. Quer ficar com mais tempo com os filhos, tomar um cafezinho com uma amiga, sair com o marido. Então, eu falo tudo isso para elas, Aline. Tu acha que a mentoria é simples? É um olhar amplo, porque eu também fui essa mulher que Ela esqueci. só não traz o amor de volta em 3 dias. Não dá ideia que a gente já faz um aplicativo, eu já consigo conversar ali, pedir para elas me mandar como elas falam com o boy. Eu tenho uma amiga que faz isso. Gestão de relacionamentos também. Eu tenho uma amiga que faz isso. Sério? É mentora. Ela fala exatamente os lugares que tu tem que ir, o perfume que tu tem que usar. Eu tenho uma amiga que tem isso. Fui palestrar um dia e ela contou tudo isso. Que loucura. Tem gente que Tem nicho vive pra nisso. Tudo. Tem nicho pra tudo, né? Existe quantos bilhões de pessoas no mundo. Então tem espaço pra todo mundo, né? E assim, e tem concorrência também pra todo. Com certeza essa pessoa que faz isso tem uma concorrente. Tem. Então, tu se posicionar, Cuidado. Como que é? Homens, cuidado. Quando eu contei isso pro meu marido, ele disse, sério? Eu disse, Sério? Sim, Não? Tem que tomar a bebida que o cara toma. É toda uma estratégia por trás. Tem todo um planejamento. Ai, Tem. amiga, eu sou das antigas, não Eu tinha nem esse sabia essas coisas planejamento. também. Quando ela começou a falar, eu, nossa senhora, nem sabia disso. Tô muito atrasada nesse mercado. Ainda Por bem. isso que é bom a gente fazer essa ambiência, amiga, porque a gente tem que estar se atualizando com o mercado, né? Então, o nosso próximo podcast a gente vai gravar lá embaixo no Armazém Rita Maria. Pra fazer a ambiência do local. Não, brincadeira. Não, mas eu acho que era isso que a gente queria trazer, né? Era bem essa pegada de trazer um pouco de como as pessoas podem começar a olhar para o seu negócio, a se olhar, a como a gestão de empresa é importante, mas a gestão de pessoas e a gestão emocional também é muito importante. Uma coisa não funciona sem a outra, né? Sim. É tudo interligado. Tem uma pessoa que eu gosto bastante, que posta bastante coisa de inteligência emocional, que ela fala, você não é uma pizza, porque todo mundo faz o gráfico de pizza, se divide ali na pizza, mas você não é uma pizza, tudo acontece ao mesmo tempo, entendeu? Você não é uma pizza, não consegue separar aquela fatia, a roda tá inteira, tá tudo acontecendo. O teu emocional tem que estar bem, pro teu profissional também tá bem, claro que em algum momento vai ter algum desequilíbrio, mas tu tem que ter um equilíbrio, né, básico, o feijão com arroz, isso, em todos eles, para que tudo funcione. Muito obrigada. Obrigada. A gente vai fazer um bate-bola rapidinho.
E depois aí tem uma mensagem final aí pra te deixar pras pessoas que estão nos ouvindo, pras empreendedoras ou pra quem tá começando. Então, um sonho não realizado. Ser mãe. Um sonho já realizado. Ser mentora. É. Ai, meu Deus. Um livro. Um livro, Pai Rico, Pai Pobre, Mentalidade. Esse aí é... Mudou minha história quando eu estava no CLT, que foi... Eu estava lendo esse livro no dia que eu fui fazer a entrevista, eu lembro. E por justamente estar em uma mentalidade pobre. E ele mudou a minha vida, assim. Foi um livro muito bacana. Nunca faria. Nunca faria. Vender mentiras. Mentir e vender algo só por vender e ganhar dinheiro. Não faria. Também não consigo. Muito difícil. Sou verdadeira. Vinho ou um drink? Vinho. Vinhozinho, então, próximo Pode Vinho, ela vai estar aqui junto. A gente vai fazer isso acontecer. Ana, muito obrigada. Muito obrigada por toda a troca, por tudo sempre, né? Mas por hoje ainda, por aceitar esse convite, por estar aqui, né? Botar a cara. Muitas pessoas não gostam de botar a cara e não aceitam estar aqui sem cortes, né? Direto, 1 horinha conversando. Passou rápido. Passa. Uma mensagem para Ana lá de trás ou para as mulheres que te escutam, para a gente deixar aí e finalizar. Perdoe tudo que já teve de crença na tua mente, de outras pessoas dizerem que tu não é capaz, ou de algo que você se maltratou, por algo que tu diga, não posso fazer isso. Você pode tudo, tudo mesmo. Tudo que você pensar em alcançar, você pode. Mas não, tu pode. Então, assim, não te limite à condição que você está. Você pode mudar essa condição e alcançar coisas maravilhosas. E, inclusive, eu, tô sonhando muito por esse universo que tem pra gente prosperar ainda mais e alcançar muito mais mulheres no comando. Então, eu estou à disposição para uma conversa gratuita, não tem essa não, né? Então, eu gosto de atender todo mundo muito bem para que realmente eu consiga te dar uma palavra amiga, para que diga que, olha, tem solução, isso que tu tá falando, ou a gente estruturar algo, mesmo que você não faça mentoria comigo. Então, eu sou muito aberta, Aline, para receber essas pessoas também lá no meu Instagram, né? Para que elas possam também, pelo menos, ter uma palavra de uma pessoa que também veio de lá de baixo, que não acreditava em si próprio e que hoje, graças a Deus, eu tenho muito mais prosperidade financeira em todas as áreas da minha vida e um coração muito mais leve. Muito obrigada. Muito Obrigada também, gente. Aline.